de Eliseu, teoricamente, seria Geazi, mas ele, por aceitar lá o suborno, ele acabou com lepra e ele acabou não sendo o sucessor de Eliseu. E nós sabemos que, quando nós vamos estudar um pouquinho, nós vamos aprender que o sucessor, aquele que substituiu Eliseu, foi Jonas. E na vida desses dois homens a gente pode tirar grandes lições, porque num tempo de controvérsia, que muitas vezes na nossa ótica humana a gente se depara com algumas situações que nós não sabemos, poxa vida, meu coração, o Espírito Santo me dá direção para fazer de tal forma, fazer tal coisa e falar tal coisa, mas na minha ótica eu não concordo com isso. E quando nós vamos ver a vida de Eliseu, até onde Eliseu estava disposto a ser obediente à vontade de Deus, até mesmo numa situação totalmente aos olhos humanos e até aos olhos de Eliseu, controverso, aquilo que seria o mais certo, vamos dizer assim, na ótica humana, né? Então, quando a gente se depara com a palavra do Senhor ali em 2 Reis capítulo 8, se você quiser abrir para acompanhar, quero ler com os irmãos, 2 Reis capítulo 8, a partir do versículo 11, do 11 até o 13, olha a situação com que Eliseu se depara e que ele tem que fazer, ele prefere, ele opta por fazer a vontade de Deus e não a vontade dele. E diz assim: e afirmou a sua vista e fitou os olhos nele, até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. Então disse Azael: por que chora, meu Senhor? E ele disse: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás a espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas fendarás. E disse a Azael: pois que é o teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Então, aqui numa situação totalmente controversa, Israel se depara com uma situação que ele teria que ungir Azael, porque Elias já tinha sido substituído por ele. E agora, quando o rei da Síria que estava doente manda aquele jovem ir até o homem de Deus, porque sabia que ele estava ali na cidade, e ele queria saber se ele ia ser curado ou não. Então ele manda esse jovem com presentes até Eliseu. E Eliseu disse que não, que ele não ia sarar essa enfermidade, que era para a morte. Então, quando você vai estudar, vai continuar lendo ali, você vê que aquele jovem voltou com a resposta para o rei da época, e na verdade ele mentiu e disse que no dia seguinte ele sufocou com uma toalha molhada esse rei, e ele assumiu o lugar desse rei, Azael. Então o reinado dele já começou de uma forma muito complicada. Mas numa situação dessa, quando ele foi até o homem de Deus para consultar em relação à saúde do seu rei, diz que Eliseu, o homem de Deus, o profeta, ele tinha a palavra do conhecimento, diz que ele fitou os olhos daquele rapaz, de Azael. E o Senhor então ali trouxe uma revelação para ele, e o Senhor mostrou que ele seria rei da Síria, mas que ele iria ser um mau rei, e ele iria perseguir o povo de Israel, chegando a quase destruir, a exterminar quase todo o povo de Israel. Então, quando você começa a ler a história, você vai ver que realmente aquilo que o profeta disse para ele naquele dia, que ele até se considerou como um cão, ele não era nada, aquilo aconteceu, porque Eliseu era um homem de Deus, e Deus tinha mostrado para ele. Mas numa situação daquela, quem sabe eu e você
soubesse que aquele homem iria ser um rei, teria tanta força e teria um império forte ali, que ia quase dizimar o seu povo, será que a gente teria a mesma atitude que Eliseu teve? De passar aquela informação, depois ungir aquele homem como rei? Mas naquele momento Eliseu preferiu fazer a vontade de Deus do que a sua vontade. E quando a gente começa a ler a história de Azael, você vai ver que ele perseguiu, a Bíblia diz que ele perseguiu Israel todos os dias de Joacás. Ele foi um homem terrível, ele perseguia. Então aquilo que Deus mostrou para Eliseu, aquilo se cumpriu. E é tão bom quando a gente entende a vontade de Deus em meio às situações que a gente tem que tomar decisão, e na nossa ótica muitas vezes é contrário àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente julga. Mas a gente tem certeza que mesmo sendo contrário é a vontade de Deus, porque Eliseu entendeu que naquele tempo Azael seria um instrumento de juízo de Deus contra Israel, pela sua idolatria. Israel havia se distanciado do Senhor, e Deus agora iria usar a vida daquele rapaz com crueldade, um homem cruel, para trazer juízo à casa de Israel. E Eliseu, ele não prevaricou, ou seja, ele não deixou de cumprir o seu dever como profeta. Ele teve a ousadia, a coragem de, quem sabe, renunciar à sua vontade, de não declarar aquelas palavras ou ungir Azael, mas ele preferiu fazer a vontade de Deus naquele tempo, sabendo que aquele homem seria um instrumento de Deus para o juízo da nação de Israel. E quem sabe, olhando para a nossa vida, hoje, nos dias que vivemos, dias tão difíceis, de tantas opiniões, de tanta situação, e muitas vezes nós temos dificuldade, não só de fazer a vontade de Deus, mas de compreender qual é a vontade de Deus em algumas situações. E esse jovem, ele foi íntegro a ponto de fazer exatamente aquilo que Deus tinha entregado a ele, cumpriu o seu ministério na íntegra, Eliseu. E quando você vai estudar, você vê que tudo isso se cumpriu devido à obediência de Eliseu. Mas quando nós vamos para um outro paralelo, que é Jonas, quando falamos de Jonas, muitas vezes a gente se preocupa e a gente só fala que ele é um profeta fujão, E tem tantas situações que muitas vezes a gente vê pregações que a gente julga, mas a gente esquece de ver a motivação de Jonas, o porquê Jonas fugiu, Diferente de Elias, quando Deus entrega aquela mensagem para Jonas, para que ele vá até Nínive, porque a malícia, tudo aquilo daquele povo tinha chegado até Deus, e agora a ira do Senhor estava prestes a se acender, e o Senhor iria aniquilar aquela nação, Então, é uma situação que Jonas é incumbido de levar uma mensagem de arrependimento por aquela cidade. E é uma situação tão complicada que quando Jonas entende aquilo, ele prefere fugir, porque ele sabia que era uma cidade que tinha estava virando uma potência, eles eram cruéis, e ele entendeu que se Deus perdoasse, então a motivação dele para ter fugido não foi simplesmente porque ele quis desobedecer a Deus. A motivação foi porque ele sabia que se aquele povo se tornasse muito forte, eles iriam contra o seu povo para destruí-los. Então, na verdade, quando ele entendeu aquilo na sua ótica humana, quando ele entendeu que aquela nação, se Deus não derramasse a sua ira e aniquilasse aquela nação fosse perdoada pela sua mensagem, ela se tornaria uma potência. Ele preferiu não fazer a vontade de Deus, porque ele preferiu colocar a sua nação acima do seu Deus. Diferente de Eliseu. Eliseu colocou Deus acima da sua nação. Jonas colocou a sua nação acima de Deus. Ele preferiu poupar o seu povo,
foi essa motivação. Foi a motivação, não que Jonas era um rebelde, não. Quando você vai ver, você vê que Jonas era um homem de Deus, um homem que amava o Senhor, que amava estar no templo do Senhor. Mas naquele momento de adversidade, o julgamento dele, ele preferiu poupar a nação, porque ele sabia que aquele povo se tornaria forte se fosse perdoado e destruiria a sua nação, o povo que ele amava. Então, quando ele foge, ele cai naquele navio, e agora o Senhor começa a fazer com que venha aquela tempestade, e diz que o barco sofria o barco se batia tanto naquela tempestade que quase se partiu ao meio. Então eles acham Jonas dormindo, né? Lá tranquilo, fugindo de Deus, né? E então eles começam agora. Primeiro, aquele homem que encontra ele fala: por que você não vai clamar ao seu Deus? Está todo mundo clamando ao seu Deus, nós vamos perecer, o barco está a ponto de se quebrar e você aí dormindo, né? E então diz que eles levam aquele homem junto aos outros e eles começam agora a lançar sorte para ver quem era o culpado de estar acontecendo aquela situação, né? Era uma maneira que eles tinham, que eles acreditavam. E diz que a sorte cai sobre Jonas. E agora Jonas, ele começa a ser desmascarado, ele foi descoberto em meio àquilo ali. Então, o que eu quero que os irmãos entendam nessa manhã foi a motivação. Então, ao mesmo tempo que ele, de alguma forma, ele tentou fugir da presença de Deus para não levar a mensagem de Deus até Nínive, por outro lado, ele preferiu sacrificar a sua própria vida. Ele se sacrificou. Ele sabia que, teoricamente, ele teria que se sacrificar por aquilo. E quando ele é descoberto, e ele fala a verdade para aqueles homens, então diz que o temor do Senhor cai ali, e aqueles homens ficaram preocupados para que a culpa do sangue daquele homem não fosse sobre eles. E ele fala: não, que a tempestade se acalma, é só me lançar ao mar que a tempestade vai se acalmar. E aqueles homens, com muito temor, fizeram aquilo que Jonas disse para que eles fizessem. E ele foi lançado ao mar. E a palavra do Senhor diz que o vento se acalmou. E diz que quando ele é lançado ao mar, um grande peixe vem e engole Jonas. E agora lá dentro daquele peixe, diz que Jonas clama ao Senhor e ele começa a entender o que Deus tinha. E em primeiro lugar ele começa a entender que de alguma forma Deus poupou a vida dele, porque ele estava ali dentro daquele grande peixe, mas ele ainda estava vivo. E agora a Bíblia diz que aquele peixe vai e leva ele até o lugar onde Deus tinha determinado que ele fosse. E agora diz que aquele peixe convida ele ali na costa, ali na praia. E muitos acham que somente a palavra profética que Jonas agora começou a entregar foi o que fez aquela nação, aquela cidade toda, na verdade, se converter. Mas quando você vai estudar um pouquinho, você vai ver que quando Jonas é lançado ali naquela praia, ele saiu de dentro daquele peixe com as marcas da morte, na verdade. Porque o que acontece? Aquele povo, eles idolatravam e serviam a um deus pagão, Dagon. E Dagon era, se você procurar na internet, você vai ver aí, Dagon era metade homem e metade peixe. Então aquelas pessoas viram agora um homem sair vivo de dentro do peixe. E agora ele saiu com as marcas da morte. Por quê? Você imagina um camarada passar 3 dias dentro do ventre do peixe. E quando você vai estudar um pouquinho, se você for estudar, diz que ele saiu todo esbranquiçado da sua pele. Teoricamente ele também perdeu todos os pelos do seu corpo, por causa de ficar ali dentro do peixe, toda aquela situação ali. Então, quando as pessoas viram ele daquela forma, carregando aquelas marcas e pregando uma palavra
aquelas pessoas se convertessem. Mais do que isso, foram as marcas que ele carregava no seu próprio corpo, marcas da morte. Entendeu? Diz que toda a cidade se converteu, porque eles serviam a Deus Dagon, e agora eles veem uma situação daquela, tudo aquilo mexeu demais com o povo. Então, diz que aquela cidade se converte. Então, na sua desobediência, mesmo na sua desobediência, aquelas marcas faziam parte da mensagem que Jonas tinha que levar para aquela cidade, para que aquelas pessoas se arrependessem. E quando nós vamos trazer para as nossas vidas, quem sabe, quantos de nós temos se deparado com situações que nós temos agido como Eliseu, obedecido a Deus mesmo contra a nossa vontade? Ou quantos de nós temos agido como Jonas, procurando correr na presença do Senhor, não obedecendo à vontade do Senhor? E quem sabe muitas vezes isso nos traz marcas, talvez não de morte, mas marcas. As marcas da desobediência. Mas mesmo ali na sua desobediência, nós vemos a misericórdia de Deus estendida sobre aquele homem e sobre aquela nação. Porque quando você vai ler o texto, a palavra do Senhor diz que, como não havia o Senhor de se compadecer de 120 mil, que não sabia discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Ali o Senhor não estava falando dos adultos, estava falando das crianças. E eram estrangeiros, né? Eles não sabiam discernir. Então, ali Deus mostra o seu cuidado, o seu amor com aqueles que não têm a consciência ainda, que não têm maturidade, com as crianças. E aí você vai ver um algo contraditório quando Eliseu unge aquele homem, Azael. Diz que quando ele entrava para destruir ali onde estava o povo de Israel, ele não poupava ninguém, animal, criança, nada. Você vê, ele era o povo de Deus. E por outro lado, aquela mensagem que Jonas levava com aquelas marcas no seu corpo, Deus estava preocupado em poupar crianças e aquela nação que não é o seu povo, eram gentios. Entende? Então, parece que isso parece todo mundo contraditório para a gente entender a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, né? Às vezes a gente se depara com situações que a gente, mas será que é a vontade de Deus? Mas isso é tão contraditório. O Espírito Santo muitas vezes nos leva a fazer coisas que aos olhos humanos nós somos julgados como errados. Não, está errado isso que ele está fazendo. Como vai ungir um homem desse, Azael? Esse homem vai se levantar, vai massacrar nosso povo. Onde já se viu? Vai salvar uma cidade. Eles vão se tornar uma potência, eles vão massacrar o nosso povo. Onde já se viu? Esse Azael, eles vão massacrar as crianças, os animais. E Deus está preocupado lá, levando Jonas para poupar as crianças de Nínive, os animais daquele lugar. Como pode? Mas tudo isso, quando nós vamos ver, é um instrumento de Deus para trazer juízo sobre a idolatria que havia naquela nação, porque eles haviam se afastado do Senhor, se esquecido do Senhor. Então, mesmo na nossa desobediência, quando causamos males para as nossas vidas mesmo, para a nossa família, para onde vivemos, Deus, Ele é capaz de usar tudo isso ao seu favor, como instrumento da sua justiça, do seu juízo, da sua misericórdia, muitas vezes do seu amor, e muitas vezes nós não entendemos. Somos como um vaso. Muitas vezes, quando está se desenhando um vaso, se faz ali alguns desenhos, outros, quem sabe, pode colocar algumas cores, pintura, mas enquanto ele não passar pela fornalha,
aquilo não vai estar impregnado nele, vai estar superficialmente nele. Então, quando vemos a vida desses homens, nós vemos que não estava só desenhado neles, mas estava impregnado neles, fazia agora parte deles. Então, no primeiro momento, Jonas prevaricou, ele não fez aquilo que Deus tinha pedido, ou mandado que ele fizesse. Ele não fez o dever que ele tinha que ter feito. Mas quando ele entende que era a vontade de Deus, mesmo ali naquele sofrimento, naquela agonia, no ventre daquele peixe, ele decide não prevaricar. Ele decide agora fazer a vontade de Deus, mesmo com as marcas que ele carregava no seu corpo, marcas da morte. E quando nós vamos entender aquilo, fazia parte da mensagem para que Deus pudesse trazer arrependimento àquele povo. Na nossa caminhada, quem sabe passamos por tantas situações na nossa vida, que carregamos tanto tipo de marcas, de morte, de perdas, de frustrações, de tantas situações. E Deus me traz aqui para dizer para você nessa manhã: tudo isso faz parte da vontade de Deus para usar a tua vida como instrumento. Muitas vezes não entendemos se no primeiro momento é um instrumento de juízo, se é de juiz, de justiça, se é de amor, se é de misericórdia. Mas são marcas que trarão arrependimento em pessoas, são marcas que trarão salvação a pessoas, são marcas que pouparão inocentes da fornalha, são marcas que muitas vezes definem quem somos, o nosso caráter, o nosso chamado, o nosso ministério, a nossa mensagem. Porque, como já aprendemos aqui, não adianta nós simplesmente termos a palavra, nós temos que nos tornarmos a palavra. Quando Deus nos chama para ser algo, nós não temos somente que carregar isso, nós temos que nos tornar isso. E quando nos tornamos isso, a mensagem de Deus é poderosa para fazer mudar situações que aos olhos humanos não podem ser mudadas. Quando entendemos que a nossa mensagem, mas as marcas que trazemos, fazem parte para que possamos alcançar pessoas que outro tempo, ou que se não fosse nós como instrumentos de Deus nesse tempo, não seriam alcançados. Marcas. Paulo diz que ele trazia marcas, não é? E essas marcas, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, ela não se torna espinho na carne. Mas quando estamos fora da vontade de Deus, somos julgados por ela, somos muitas vezes apontados por ela, somos muitas vezes recriminados, isolados, desprezados por ela, e isso se torna um espinho na carne. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus e decidimos não prevaricar, mas fazermos a vontade de Deus, isso se torna o nosso ministério, isso se torna uma arma, um instrumento poderoso nas mãos de Deus para alcançar pessoas que em outro tempo, ou que se não fosse através de nós, não seriam alcançados. Entende o que eu estou falando? Foi lido um salmo aqui nessa manhã. Salmo 90 diz que a nossa vida é passageira. Pela manhã ela floresce, à tarde ela seca, à noite ela morre. A vida é passageira, irmãos. E nessa vida, em várias áreas da nossa vida, ou por erros, ou por escolhas erradas, ou por julgamentos errados, por não estar muitas vezes no centro da vontade de Deus e não estar sendo guiados pelo Espírito de Deus, existem marcas que agora estão impregnadas em nós.
interiormente e externamente. E eu quero dizer para você que elas fazem parte da mensagem de Deus a esse mundo, às pessoas que nos rodeiam, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos. Deus quer usar a minha vida e a tua vida. Não importa o que você tenha passado, não importa as marcas que a vida tem te deixado. Se você já foi provado pelo fogo e essas marcas agora fazem parte da tua identidade, ela é propósito de Deus para algo maior. Nessa manhã, o Senhor me traz aqui para dizer para você que se você se voltar a Deus, isso tem sido espinho na tua carne, mas se voltar a Deus, você vai entender que isso é instrumento de Deus, e você vai se sentir protegido, amado, acolhido, guardado, porque a preocupação de Deus era tão grande quanto com Jonas, que em coisas simples Deus quis mostrar o seu amor e a sua grandeza, e disse que aquele homem agora, aquele ódio que havia dentro dele, no primeiro momento, porque ele não queria salvar aquela cidade, e agora contra a sua vontade, no segundo momento, ele resolve entregar a mensagem à cidade, mas agora havia uma decepção tão grande no seu coração, porque ele sabia que aquela cidade seria, a sua mensagem era tão poderosa, e as marcas que havia nele eram tão poderosas, que agora a sua alma se angustia, porque ele sabia que aquela cidade se arrependeria e se converteria, e Deus os pouparia. E agora aquela cidade poupada era uma ameaça para aqueles que ele amava. Entende? Mesmo com aquela angústia no seu coração, ele continuou andando e entregando a mensagem de arrependimento a qual Deus tinha entregado a ele, para que o povo se arrependesse. E agora angustiado, depois de entregar aquela mensagem, e a angústia era por causa disso, porque ele sabia que a mensagem faria com que ele se converteria. Ele deita ali um pedezinho, e ele diz que aquele pedezinho cresce, como foi lido nessa manhã, rapidamente aquilo cresceu, fez sono, ele descansou ali e tal. E ali então Deus começou a ministrar o seu coração. Entende? Mesmo que muitas vezes a mensagem que você tem que entregar, ou a atitude que você tenha que ter, possa trazer uma angústia. Um começo de depressão, ele teve ali um começo de depressão, uma angústia tão grande que ele foi dormir. A pessoa quando está com depressão não quer fazer nada, só quer dormir, não tem ânimo para nada. E muitas vezes, aqueles que passam por situações assim, por ser provado por Deus, por ter marcas por Deus, nós julgamos. Está dessa forma porque está longe da vontade de Deus. Não, agora ele já tinha entendido que estava fazendo a vontade de Deus, mas mesmo assim, a depressão o encontrou, chegou até ele, e havia um desânimo, uma angústia muito grande no seu coração, por situações que ele sabia que futuramente ia acontecer, porque ele era um homem de Deus, e ele tinha uma visão, ele entendia o que ia acontecer. Mesmo, queridos, que para fazer a vontade de Deus, a angústia possa chegar no nosso coração por um tempo, é melhor que façamos, porque é melhor fazer a vontade de Deus do que fazer a nossa vontade, porque quando fazemos as nossas vontades, muitas vezes somos disciplinados pelo Senhor. Não é isso que diz lá em 1 Coríntios? Quando não julgamos a nós mesmos, nós somos disciplinados. Então muitas vezes as pessoas julgam você, julgam eu, por aquilo que você está passando, pelas marcas que você tem na tua vida. E muitas vezes sabe o que é? Simplesmente a disciplina de Deus, porque nós atraímos a disciplina de Deus, porque não sabemos julgar,
e por não sabermos julgar corretamente, nós erramos, nós desobedecemos. E quando somos julgados por Deus, somos disciplinados, para que nós não venhamos a ser condenados com o mundo. Entende como é mais profundo a mensagem? Quando somos disciplinados, e as marcas vêm, Deus está dizendo: eu só disciplino quem eu amo. É para você não ser condenado com o mundo. Entende a profundidade? Entende a motivação de Jonas? Entende a motivação muitas vezes de Eliseu? Eliseu preferiu obedecer, teve um julgamento mais correto da vontade de Deus, teve um discernimento mais correto, e não prevaricou. E nos dias que vivemos, irmãos, muitas vezes é difícil nós fazermos a vontade de Deus, e sairmos no centro da vontade de Deus. Prevaricamos, não fazemos o que deveríamos fazer, e aí somos julgados e somos disciplinados, porque somos amados, para não sermos condenados com o mundo. Entende? As vertentes, além de usar a tua disciplina para salvar, para ter misericórdia de outros, é para você também não se perder, é para você não ser condenado. Entende nessa manhã? Então, irmãos, o mundo vai nos julgar? Não vai. Mas o que importa para nós é fazermos a vontade de Deus e obedecer a vontade de Deus, mesmo que seja no segundo momento, como Jonas. Ou fazermos a nossa vontade e vivermos a nossa vida toda sendo julgados e disciplinados, e trazendo marcas, e ferindo-nos a nós mesmos. Porque eu acredito que depois de Jonas passar essa experiência, ele entendeu, porque, irmãos, eu vou dizer um negócio para você: quem passou, quem passa sabe, Deus não nos poupa, irmãos. Quando Deus nos disciplina, Ele nos disciplina para valer. Guarde isso. Diz que Ele te fere, Ele faz a chaga, irmãos, e diz que Ele mesmo cura no tempo dele. Entende? Irmãos, não é fácil ser disciplinados por Deus, irmãos. O conselho que eu te dou nessa manhã, se você tiver a oportunidade, então obedeça. Porque Deus não poupa, a palavra diz que Ele não poupou o seu próprio Filho, irmãos. Diz que Ele fez Jesus enfermar, e na hora de sua morte diz que Ele virou as costas. Nós seríamos melhor do que Jesus? Seríamos mais amados do que o seu Filho Jesus? Seríamos mais importantes? Nosso ministério seria maior, melhor, mais importante? Por que Ele nos pouparia? Eu quero que você faça uma reflexão disso. Irmãos, não brinque. Deus, Ele disciplina mesmo, a ponto de usar um homem como Azael para trazer juízo e quase disseminar, quase aniquilar o povo de Israel pela sua idolatria, pela sua desobediência, pelos seus caminhos. O povo dele que Ele amava. Por que Ele pouparia eu e você de nos disciplinarmos, de disciplinar a cada um de nós, se estamos andando errado, se não estamos obedecendo, se não queremos fazer a sua vontade, se a missão que Ele nos deu nós estamos fugindo, como Jonas fugiu? Pense nisso, reflita nisso. E se Deus fala conosco nessa manhã, é porque é como Jonas, é uma segunda oportunidade, irmãos. Mesmo com as marcas, fazemos a vontade de Deus, mesmo com as marcas que fazem parte da mensagem, salvarmos pessoas que estão indo a passos largos para a condenação eterna. Muitos estão como essas crianças de Nínive. Aí no mundo não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, irmãos. São como crianças. E Deus quer usar a minha vida e a tua vida
para trazer uma mensagem de esperança, para trazer uma verdade, muitas vezes forte e doída, mas a verdade, que traz libertação, irmãos. Deus quer usar a tua vida, a minha vida. Não fuja. Não é tempo de fugir, é tempo de se aproximar, é tempo de buscar, é tempo de nos humilharmos, de nos dobrarmos à vontade de Deus. Porque muitos que nos rodeiam estão a passos largos se perdendo, irmãos. E não importa a situação deles, diz que a malícia daquela cidade tinha subido até Deus, e Deus estava prestes a desencadear a sua ira. Mas no momento oportuno Deus levanta um homem. Quem sabe você é esse homem ou essa mulher, que na tua família, no teu trabalho, na tua escola, aonde você tem amigos, você é a pessoa que vai impedir que a ira de Deus venha, e vai poupar pessoas inocentes, que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. E essas também, poupadas, serão instrumentos de Deus no futuro para situações a qual Deus quer trazer juízo a outros. E de marcas em marcas, Deus vai fazendo, estabelecendo a sua vontade. Porque a palavra do Senhor diz que nem os pensamentos de Deus podem ser frustrados, nem a tua desobediência pode frustrar o que Deus tem para fazer através da tua vida. Mesmo que Ele te leve todo arrebentado, todo quebrado, você todo quebrado, todo lenhado, você vai ser ainda mensagem de Deus para alguém. Mesmo em cima da cama, você vai ser mensagem de Deus para alguém. E eu estou falando aqui, eu me lembro do pastor Jarbas. Quantos conhecem aqui, já ouviu falar do pastor Jarbas? Um homem que levou 10, 12 tiros, ficou cego. Por quê? Pela vida que levava. Mas no segundo momento, Deus poupando a vida dele, se tornou um instrumento de Deus com suas marcas. Agora cego, dependente de alguém para levar, para trazer. Mas instrumento de Deus nesse tempo, com as suas marcas. Marcas do que, irmãos? Marcas de morte, para alcançar outras pessoas. Entende, irmãos? Marcas da morte, ou marcas, não importa em que área da tua vida, fazem parte da mensagem que Deus expressa através de você, para aqueles que Deus quer poupar e salvar. Amém?